Cleópatra, o último suspiro dos épicos históricos. Sucesso e fracasso. O filme Cleópatra é um filme épico histórico de 1963, sendo o filme que mais arrecadou no ano de seu lançamento, e foi o filme mais caro feito até a data. O mesmo veio na esteira dos grandes épicos que inundaram os cinemas na década de 1950, vindo desde os grandes sucessos Sansão e Dalila, Covardes, O Manto e atingindo seu ápice com Os 10 Mandamentos, a maior bilheteria de todos os tempos entre 1960 e 1961, e com Ben-Hur, que ocupou a segunda posição a partir de 1962. Originalmente, Cleópatra foi pensado para ser um filme com orçamento bem menor, na faixa dos 2 milhões. Porém, o produtor escolhido para o filme pensou em algo mais opulento. Então a Fox liberou 5 milhões, com a atriz protagonista Elizabeth Taylor recebendo mais de 1 milhão. Como já conhecido, o filme passou por inúmeros problemas, que atrasaram em muito a produção, sendo exigido mais tempo e recursos, desde a troca de produtores, diretores e atores, fora o problema de saúde de Elizabeth e o escândalo extraconjugal entre os dois protagonistas, e uma má gerência do novo presidente da Fox à época. Quando as filmagens foram suspensas em meados de 1961, após um ano em Londres, 6 milhões foram gastos com apenas 12 minutos de filmagens utilizáveis. As filmagens só foram avançar na Itália. O contrato de Elizabeth Taylor estipulava que seu salário fosse pago da seguinte forma: 125 mil por semana nas primeiras 16 semanas de trabalho e 50 mil nas semanas seguintes, e mais 10% do bruto. No fim, Elizabeth acabou recebendo 7 milhões, o equivalente a mais de 58 milhões a preços de 2020. Devido a tudo isso, o custo do filme subiu para incríveis 31 milhões, e somando os custos de distribuição, alcançou os 44 milhões, sendo que a bilheteria dos 3 primeiros colocados estava na faixa dos 60 milhões. Seu custo foi tão alto que seria suficiente para lhe deixar com a 4ª maior bilheteria mundial. Sua exibição inicial seguiu o padrão dos grandes filmes, a exibição Roadshows, e de acordo com o site americano que tive acesso, o cinema exibiram o filme por $5,50, valores extremamente altos para a época, e umas 7 vezes mais caro que o ingresso tradicional, para só depois de um certo período ser exibido a preços convencionais, ficando ao todo uns 3 anos em cartaz, e arrecadando 40 milhões em aluguéis mundiais e 26 milhões nos Estados Unidos. Desse modo, o filme veio a se pagar somente em 1966, após um contrato de exibição na televisão por 5 milhões, e lucro somente com o relançamento de 1973, deixando ele com 57,7 milhões nos Estados Unidos e uma bilheteria mundial possivelmente na faixa dos 90 milhões. Muitos consideram o filme um sucesso, devido ter chegado à 4ª posição em todos os tempos quando saiu dos cinemas. Mas outros o consideram um fracasso, devido aos seus altos custos que o fizeram não se pagar. Sem os problemas da produção, teria se pago e gerado um lucro em seu primeiro lançamento. Mas acredito que para a Fox ele deve ter sido um fracasso por outros motivos. E seu custo de produção não foi o responsável. Cleópatra foi idealizada para ser para a Fox aquilo que os 10 Mandamentos foram para Paramount e Ben-Hur para a MGM. Ambos os dois filmes tiveram aluguéis mundiais superiores a 60 milhões, contra os 40 milhões de Cleópatra. Estes dois filmes, tendo um custo igual ao de Cleópatra, ainda teriam um lucro líquido de 16 a 22 milhões. Inclusive, filmes lançados no ano seguinte tiveram bilheterias maiores que a sua, e nenhum deles era visto como um sucesso previsível. Cleópatra caiu para a 8ª e para a 10ª posição em menos de 3 anos após a sua saída dos cinemas, ficando no top 5 por um tempo muito curto. O filme Cleópatra entrou para a história por diversos fatores, mas um de seus principais legados deixados foi a demonstração que os tempos estavam mudando, e que o gênero de filme que fazia sucesso nos últimos 15 e 20 anos
em que encabeçou o topo das listas de maiores bilheterias, havia chegado ao fim.